Então, para quem não dei bom dia, dou bom dia de novo e vamos começar aqui o nosso bate-papo. Então, eu falava com vocês agora há pouco de que na última aula nós tivemos a oportunidade de conversar sobre esses 4 algoritmos de busca de um determinado valor em uma estrutura de dados relativamente simples, que é o array, mais especificamente um array que tem uma única dimensão, o vetor. E nós conversávamos a respeito terminamos a aula conversando a respeito da busca binária recursiva, tá? Então eu queria retomar desse ponto com vocês. Vocês se recordam bem como é que funciona a recursividade? A busca binária nós explicamos na aula passada, né? Fizemos um passo a passo. Mas vocês lembram bem como é que funciona o conceito da recursividade? Sim. Todo mundo lembra? Ou vocês gostariam que a gente fizesse aqui um passo a passo demonstrando para vocês para relembrar? O que vocês acham? Responde aqui no Pode chat, ser, professor. pessoal. Seria uma boa. Oi, ficou bem baixinho a tua voz. Pode ser, professor. Seria uma boa. Então vamos lá. Vamos dar uma retomada aqui para a gente relembrar um pouquinho como é que funciona a recursividade, né? Para quem porventura não está lembrado, tá? Legal. Eu vou colocar aqui o código desse lado, tá bom? Para que a gente possa acompanhar aqui o código. Tudo bem? E eu vou colocar aqui uma planilha que eu montei. Essa planilha, o objetivo dela é simular a memória RAM, tá bom, pessoal? Para a gente poder entender como é que funciona aqui Vocês estão enxergando tanto a planilha, essa divisão de tela que eu fiz? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Tá? A gente vai simular aqui, a gente não está na sala de aula, vamos tentar simular aqui como é o funcionamento da memória RAM. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso código, só para a gente também relembrar o código e poder processar adequadamente. Então vamos lá, qual é o objetivo desse programa? É realizar uma busca binária de um determinado elemento que foi digitado pelo usuário via teclado, faz essa busca dentro de um vetor. Essa busca não será sequencial. Essa busca vai adotar a técnica de busca binária, que é um processo onde sistematicamente nós dividimos a população de elementos da estrutura ao meio. Tá ok? Para que não tenhamos que digitar o vetor, eu declarei um vetor V já com 4 valores: 3, 8, 12 e 14. Esses valores estão aqui, ó. Então, o elemento 0 do vetor V tem o valor 3. O elemento 1, a coordenada 1, índice 1 do vetor V, tem o valor 8. E assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar com uma busca binária em um array com 4 elementos. Tá? Essa parte aqui de entrada de dados não será necessária. Logo na sequência, o que nós vamos fazer? Como nós temos que aplicar uma técnica de busca binária, vocês devem se recordar que, para que a busca binária seja efetiva, o vetor tem que estar ordenado. A estrutura de dados ela tem que estar ordenada. Então, esse bloco de código, que inclusive nós conversamos um pouco sobre ele na aula passada, esse bloco de código aqui, ele implementa a ordenação dos elementos desse vetor. Tá? Ok. Na sequência, nós temos a seguinte situação. Eu tenho nessa linha aqui uma instrução de atribuição. Pessoal, se vocês não ficar claro, qualquer passagem aqui do código, já me para e pergunta, tá bom? A gente repete, não tem problema. Só não deixa eu avançar muito, porque depois para voltar às vezes é um pouquinho complicado. Principalmente quando a gente trabalha com a recursividade. Então, eu tenho nessa linha uma instrução de atribuição. Resultado é igual a busca B. Busca B é uma função,
E essa função busca B, eu estou chamando ela, passando 4 argumentos. O valor do V, que é o vetor, o valor que o usuário digitou para pesquisar, que ele digitou aqui, o zero e o número de elementos do vetor menos 1. Tá? Vocês estão entendendo essa linha aqui? E essa função busca B, ela vai retornar um valor e esse valor vai ficar armazenado na variável resultado. Se o valor que ela retornou é menos 1, eu não encontrei o valor. Se o valor que busca B retornou para resultado é diferente de menos 1, eu mostro a posição do vetor. Tá? Gente, então, estão todos comigo aqui no código? Dá um feedback aqui no chat para mim. Tá? Então, só vamos aqui. Ó. A variável max_element, ela vale 4. Por que ela vale 4? Porque eu tenho 4 elementos no vetor. Então, aqui, pessoal, tá vendo aqui, max_element? Eu vou colocar o número 4 aqui. Tá? O usuário precisa digitar o valor que ele quer pesquisar. Eu tenho 3, 8, 12, 14. Vamos supor que ele quer pesquisar o número 12. Então, o valor digitado aqui é 12. Então, a planilha aqui representa a nossa memória RAM. Nós estamos simulando a memória RAM para entender como se comporta o processamento desse código. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos chamar a função busca_b, passando como argumento o vetor 3, 8, 12, 14. Passando o valor objeto da pesquisa, que ele está aqui, é o 12. Passando o valor 0. E max_element menos 1. Tá? Então, pessoal, se nós vamos executar a função busca_b, essa função busca_b vai ser processada na memória RAM. Então, vamos escrever aqui, ó, busca_b. Qual é o endereço que essa função vai ser processada? Hipoteticamente, endereço de memória 1000. Ok? Quais são os valores que eu estou passando? O vetor, o valor objeto da pesquisa, o valor que eu quero encontrar dentro do vetor, o valor 0 e max_element menos 1. Como max_element é 4, 4 menos 1, 3. Então, eu estou passando aqui o menos 3. Vamos ver a nossa função de recursividade? Ela está aqui, ó. Essa função de busca binária, tudo bem? Essa é a função de busca binária, tá ok? Com recursividade. Então, eu mandei 4 argumentos. Preciso receber 4 argumentos. Estou recebendo o vetor. Recebi. Estou recebendo aqui a quantidade de elementos, essa variável elemento. Quanto vale essa variável elemento? Ela está valendo, vamos ver aqui, o valor. Então, element vamos colocar aqui na nossa tabelinha, é o valor que eu quero pesquisar, 12. Mínimo, quanto é? Que eu mandei como argumento? 0. E esse max aqui, eu mandei 3. Então, esses são os valores. Então, no endereço 1000 da memória RAM, eu estou processando a função busca_b. Essa função busca_b recebeu 4 argumentos. O vetor, o elemento alvo da pesquisa, o mínimo, que é 0, e o max, que é 3. Vamos dar uma paradinha. Está todo mundo entendendo o que eu estou explicando, pessoal? Está todo mundo junto comigo aí no processamento? Nós estamos executando passo a passo. Alguém quer? Está todo mundo juntinho aí comigo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo até aqui, né? Sim. Então vamos em frente aqui. A primeira linha tem uma condição. Mínimo é maior do que max? Pergunto para vocês, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ó, a memória RAM é essa aqui, pessoal. Essa é a nossa Falso. memória RAM. Mínimo 0, máximo max 3. 0 é maior do que 3, verdadeiro ou falso? Escreve aqui no chat, pessoal. Falso, isso aí, tá? Falso.
Então, essa condição é falsa, não vou executar o return. Próxima linha, meio é uma variável, declarada como inteira. Meio é igual a mínimo mais max dividido por 2. 0 mais 3 dividido por 2 dá quanto? Escreve aqui no chat, pessoal. 0 mais 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1, né? Porque nós estamos trabalhando com inteiro. Vai dar 1. Legal. Então, próxima instrução. O meio está valendo 1. Quanto que é vetor indexado de 1? Vetor indexado de 1 é 8. 8 é igual ao elemento que é 12? 8 é igual a 12? Falso. Vamos para a próxima instrução. Bom, o que aconteceu aqui? Eu dividi o vetor ao meio. Perfeito. E fui na posição 1. Quando eu cheguei na posição 1, eu identifiquei que lá eu tenho o número 8. Mas o que eu estou pesquisando é o 12. O que acontece agora? Como o vetor está ordenado, ainda que eu não tenha encontrado o número que eu desejo na pesquisa, na busca, eu sei que este número que eu estou procurando, ele pode estar, né, acima ou abaixo do elemento que eu encontrei. Como o vetor está ordenado, esse 12 está depois do número 8 que eu encontrei. É isso que nós vamos testar agora na instrução. Então, meio é 1. Vetor indexado de 1 é 8. O elemento é 12. 12 é menor do que 8, pessoal? Verdadeiro ou falso? Falso. Vamos executar o else. O que nós temos no else? Nós temos um return. Ele pede para retornar um valor. Só que para que eu possa identificar qual é esse retorno que ele vai dar para a função chamadora, eu preciso novamente executar a busca B. Porque vocês percebem que nesse código nós temos aquilo que nós chamamos de recursividade de cauda. Ou seja, nós temos uma chamada à própria função na última instrução do bloco de código. Isso é chamado de recursividade de cauda. Nós temos, inclusive, nesse código, duas chamadas recursivas, na penúltima instrução e na última instrução. Por isso que aqui na minha tabelinha, vocês estão vendo que eu coloquei, ó, recursividade 1, recursividade 2. Então, essa aqui eu estou chamando de recursiva chamada 1, e essa aqui eu estou intitulando chamada 2. Como essa condição é falsa, eu vou executar a última linha, else, return, busca B. Posso continuar ou alguém se perdeu aí no meio da explicação e a gente precisa retornar? Pessoal, dá um feedback aqui para mim, para a gente saber se podemos continuar? Então tá bom. Então olha o que acontece agora, pessoal. Eu estou no endereço 1000, com esses valores aqui. Processei uma série de instruções e de repente eu cheguei na última linha. Eu vou ter que executar esse busca B. Ele é a primeira chamada ou segunda chamada? Eu estou na segunda chamada. Então eu venho aqui e marco um xizinho aqui para eu não me perder. Tá? Porque vai chegar uma hora que eu vou voltar para esse bloco de código. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho que congelar o processamento da função busca B, tá? Do endereço 1000, e vou começar a executar uma nova instância do mesmo bloco de código. Então, agora eu estou chamando novamente a função busca B, só que agora no endereço 2000. E quais são os argumentos que eu vou passar para ele? O vetor, 381214, o elemento, que eu quero pesquisar, que é o 12, meio mais 1. 1 mais 1, 2, que agora passa a ser o mínimo. E o max, que continua sendo 3. Então, agora, pessoal, a função busca B no endereço 1000 está congelada. E eu passo o processamento para a função busca B, agora instanciada, alocada num outro endereço de memória, que é o 2000. Vamos começar a executar novamente as instruções. Só que agora os valores que eu tenho são esses aqui, 12, 2 e 3. O mínimo, 2. 2 é maior que 3? Falso.
Meio é igual a mínimo mais max dividido por 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2 é 2. Ok? Elemento que eu estou pesquisando, 12. Vetor indexado de meio, ou seja, vetor indexado de 2, é 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Encontrei o número que eu estava pesquisando. Então, se isto é verdade, retorne um meio. Eu vou ter que retornar o número 2. Eu vou retornar esse número 2 para quem? Eu vou retornar esse número 2 para a instrução, para aquele bloco de código que chamou essa função. Qual foi o bloco de código que chamou o busca B no endereço 2000? Foi o busca B no endereço 2000, no endereço 1000. Então, essa linha toda aqui, esse processamento é tirado da memória, o sistema operacional libera, devolvendo o valor 2 para a função que chamou, que foi a instância anterior do busca B no endereço 1000. Aqui o número, como eu já estava na última instrução, eu termino o busca B na instância 1000 e devolvo o número 2 para quem? Para o main. Eu vou mostrar no vídeo, né? Então essa variável resultado aqui é 2, e eu vou mostrar para o usuário que a posição que ele está pesquisando 12 é 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Porque o número 12 para o usuário está na terceira posição. Ó. 1, 2, 3. Vocês conseguiram relembrar? Recursividade dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Tá? Essa planilha aqui que eu montei com essa simulação para vocês, tá? Eu vou já anexar aqui no chat para vocês, tá bom? Veja se vocês receberam. Veja se vocês tiveram acesso aqui no chat para receber. Sim, não, mais ou menos. Todo mundo recebeu aí? Legal. Podemos prosseguir, pessoal? Relembraram? Por hora, nas estruturas de dados que nós vamos trabalhar com vocês, por enquanto, nós não vamos tanto utilizar a recursividade, porque nós estamos trabalhando nesse momento com estruturas de dados lineares. Um pouco mais à frente, em aulas que surgirão mais à frente, nós teremos que trabalhar com estruturas, vamos aprender a trabalhar com estruturas de dados hierárquicas. E quando trabalharmos com as estruturas hierárquicas, aí representadas pelas árvores, né, estrutura de dados do tipo árvore, nós vamos utilizar bastante a recursividade. Então, guardem direitinho esse código, está na plataforma AVA, guardem essa explicação. No semestre passado, no ano passado, nós fizemos vários exercícios de recursividade com vocês. Somatória de elementos de um vetor, fatorial de número, tá certo? Esse mesmo exercício nós tivemos a oportunidade de tratar no primeiro ano, então seria muito bom que vocês resgatassem essas aplicações, esses programas do primeiro ano e dessem uma relembrada, tá bom? Se precisar, a gente volta um pouco mais à frente com esse tema, relembrando vocês da recursividade novamente, ok? Tudo certinho? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui ou nós podemos continuar? Tá tudo certo, pessoal? Pode abrir o canal de voz, pode responder aqui no chat. Por mim, pode continuar, professor. Então tá bom, bacana. Pessoal, nós vamos hoje conversar sobre uma estrutura de dados que o nome dela é pilha. Tá aqui na plataforma. Esse material já está na plataforma AVA, conceitos básicos de estruturas de dados, tá? E essa tela que eu estou compartilhando com vocês aqui da plataforma AVA. Vamos dar uma lida aqui, pessoal, para entender essa estrutura pilha. A pilha é uma estrutura de dados, tá? Eu vou destacar os conceitos principais da estrutura para vocês e vou pedir para vocês anotarem e darem destaque aí nos registros de vocês nesses pontos que eu vou citar. A pilha é uma estrutura de dados na qual
todo e qualquer acesso aos seus elementos é realizado a partir do topo dessa estrutura, o topo da mesma. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem, porque ele é um pilar conceitual de estrutura de dados do tipo pilha. Todo e qualquer acesso aos elementos, não importa quantos, todo e qualquer acesso aos elementos da pilha se dá através do topo da pilha. Nós já vamos entender quem é esse topo da pilha. Desta forma, um novo elemento inserido na pilha é chamado de elemento do topo. Então, todo elemento que eu insiro na pilha, ele é chamado de elemento do topo. Consequentemente, nós podemos deduzir que o elemento do topo é o último que entrou na pilha. Ok? Então, eu coloquei um elemento na pilha. Esse único elemento é o elemento do topo. Eu acrescentei mais um elemento na pilha, um segundo elemento. Este segundo elemento é o elemento do topo. Eu incluí nessa pilha um terceiro elemento, um terceiro valor. Esse terceiro elemento, esse terceiro valor, passa a ser o elemento do topo. O elemento do topo é sempre o último que entrou na pilha. O único elemento que pode ser extraído da pilha é o elemento do topo. Né? Então, com base no que eu acabei de explicar, se o último elemento que entrou na pilha é chamado de elemento do topo, e o único elemento que pode ser extraído da pilha é esse próprio elemento do topo, então nós deduzimos que eu só posso extrair da pilha o último que entrou nela. Tá claro isso para vocês? Esse também é um ponto que vocês devem anotar. Eu só posso remover da pilha o elemento do topo. E quem é o elemento do topo? O último que entrou. Então, consequentemente, eu só posso remover da pilha o último que lá entrou. Tudo bem? Sendo assim, os elementos têm de ser retirados da pilha na ordem inversa à ordem em que os mesmos foram inseridos na estrutura. Tá? Para ficar fácil, podemos pensar numa pilha de pratos. Você colocou lá na pia da sua casa, né? Você vai lavar a louça, você colocou um prato sobre a pia. De repente vem alguém e coloca um prato sobre ele. Aí vem mais alguém e coloca um terceiro, um quarto, um quinto. Então você já tem na pilha 5 pratos. O primeiro que entrou, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Este último prato que entrou na pilha para ser lavado, ele é o elemento do topo. A hora que você for lavar os pratos, quem que você vai pegar primeiro? Você vai pegar primeiro aquele que entrou, o primeiro que entrou, ou aquele que você vai tirar da pilha é o último que entrou? Me ajuda aqui, pessoal. Você vai pegar o último, né? Pessoal, tá todo mundo aí? Eu estou fazendo pergunta. Só Alice, Gabriela, Guilherme, Leandro. Só tem 5 alunos na aula? Cadê o resto do pessoal? Vamos participar, gente, da aula. Né? Aula remota, vocês sabem que não é muito fácil. É importante vocês participarem, para a gente ver se vocês estão aí, se não estão dormindo. Tá? Então, o exemplo do prato ali da pia é um exemplo bom. Então, consequentemente, a pilha, ela implementa o conceito de LIFO, ou seja, last in, first out. Ou seja, o último que entrou é o primeiro que vai sair. Vocês entenderam o conceito da pilha, pessoal? Vamos abrir aí para as dúvidas. Sim? Para mim foi claro. Então tá bom. A inserção de elementos em uma pilha, ela recebe um nome técnico. Se chama operação de push. Então, inserir um elemento na pilha se chama push.
Remover um elemento da pilha, ou desempilhar, se chama pop. Tudo bem? Inserir elemento, push. Retirar elemento, pop. Essa terminologia, push e pop, ela só serve para estrutura de dados do tipo pilha. Nós não vamos encontrar essa terminologia push-pop em outras estruturas de dados, tá bom, pessoal? Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Nesse próximo slide, a gente faz um exercício para relembrar os conceitos aprendidos, tá? Então, cada uma dessas barras representa uma estrutura de dados do tipo pilha. Na primeira estrutura, eu vou realizar uma operação de push, ou seja, de inserção, e eu vou realizar uma operação de push com o valor A. Ou seja, eu vou inserir na pilha o valor A. Como só tem o A, este elemento A é chamado de elemento do topo. Na segunda estrutura, eu vou realizar uma operação de push, também de inserção, inserindo na pilha o elemento B. Agora eu tenho dois elementos na pilha. Qual é o último que entrou? É o B. Portanto, o B é o elemento do topo. Na terceira estrutura, repete-se o processo, só que agora eu vou inserir na estrutura, através de uma operação de push, o elemento C. Temos agora três elementos, três valores na pilha. O A, o B e o C. Qual foi o último elemento que entrou na pilha? O C. Consequentemente, ele é chamado de elemento do topo. Então, três elementos. O C, o último que entrou, é elemento do topo. Na quarta operação, agora nós não vamos mais inserir. Nós vamos fazer uma operação de remoção de elemento da pilha. Então, nós vamos utilizar a operação de pop. Pop, remover elemento de uma pilha. A regra é clara. Na pilha, eu não defino qual é o elemento que eu vou remover. Porque ela é uma estrutura em que a regra estabelecida é muito clara. O elemento a ser removido é apenas um só. E é o último que entrou na pilha. É o elemento do topo. Se eu, então, pedir para realizar uma operação de pop, ele vai retirar quem? O elemento do topo, que era o C. Como o C foi removido da pilha, quem passa a ser elemento do topo? O B. Ok? Na quinta e última operação, eu vou fazer uma inserção, uma operação de push. Eu vou inserir o elemento D na pilha. Tá certo? Vou inserir o elemento D, e aí o que vai acontecer é que o elemento D, que foi o último inserido, ele passa a ser o elemento do topo. Tá? E com esse slide aqui, nós estamos relembrando os conceitos vistos no anterior. Pessoal, dúvidas? Veja se você ficou alguma questão conceitual não muito clara a respeito dessa estrutura de dados do tipo pilha. Veja se vocês têm alguma questão, alguma pergunta para realizar. Nenhuma pergunta? Tudo certinho? Então tá bom, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos implementar, vamos lá no C#, nós vamos fazer a implementação desse conceito que eu expliquei para vocês. Nós vamos implementar uma pilha com vetor. Né? Vetor é uma estrutura bastante simples, né? Estática. Então, nós vamos implementar esse conceito com o vetor. Tá? Esse código que eu estou mostrando aqui para vocês, ele já está disponível na plataforma Ava para vocês. Então, vamos analisar esse código. A ideia aqui, então, é implementar a pilha com vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando aqui max element com valor 10, declarei uma variável chamada topo com o valor inicial menos 1 e declarei um vetor chamado pilha que vai armazenar
10 elementos do tipo inteiro. Então, declarei aqui o nosso vetor de 10 inteiros, que tem a capacidade de armazenar 10 elementos. Aqui eu apresentei para o usuário um menu de opções, onde o usuário tem condição de inserir um elemento na pilha, remover um elemento na pilha, consultar um elemento na pilha, listar todos os elementos e a opção número 5, final, sair da pilha. Tá? E depois temos um switch. Então, a pilha está vazia, vamos supor que o usuário quer inserir um elemento nessa pilha. Tá? Ele escolheu a opção número 1, né? Analisei a estrutura de controle de repetição do tipo switch, case 1 é verdadeiro, limpo a tela. A primeira pergunta que eu preciso fazer aqui, que é a proposta desse if, é verificar se a pilha já não está cheia, porque vai que eu já tenho 10 elementos na pilha, eu não posso, né? Se eu tenho um array cuja capacidade de armazenamento é de 10 elementos, eu não posso tentar armazenar o 11º, o 12º e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se a variável topo é menor que max element menos 1. Max element é 10. 10 menos 1, 9. Né? Por que é 9? Porque se eu estou trabalhando com array, o primeiro elemento é 0 e o último elemento do array, do vetor, é 9. Então, se topo é menor do que 9, tá? E a variável topo é uma variável que controla a quantidade de números inseridos, se a variável topo é menor do que 9, então nós temos a certeza que ainda há espaço disponível no nosso vetor. Como é a primeira vez, a variável topo vale menos 1. Menos 1 é menor do que 9? Verdade. Então, vamos executar as instruções contidas nesse bloco de código da condição if. Peço para que o usuário digite um valor via teclado. Sei lá, ele digitou o número 10. Tá? Então, ele está digitando o primeiro elemento, ele está tentando incluir o primeiro elemento nesse vetor. Ele digitou o número 10 para a variável n. Eu incremento a variável topo em uma posição. Como o topo estava valendo menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Então, o valor da variável topo agora é 0. Tá? Topo, 0. Pilha indexado de 0 é igual a n. Ou seja, atribuir o número 10, que foi digitado pelo usuário, na posição 0 da nossa estrutura de dados chamada de pilha. Difícil, pessoal? Ou até agora bem tranquilo? Tá todo mundo comigo aí? Tá? Daqui a pouco, gente, a gente faz uma paradinha, dá um break para tomar uma água, um café aí, alguns minutinhos, tá bom? Depois a gente retoma com calma. Pessoal, esse aqui é a opção número 1, para inserção de... Eu estou indo bem devagar, tá? E a gente vai numa curva crescente. Bacana. Agora, vamos supor que... vamos trabalhar com uma premissa aqui. Tem valores armazenados na pilha. O número 10, o número 20 e o número 30. O 10 e o 20 e o 30. 3 valores. Quanto vale a variável topo? Bom, se eu tenho 3 valores, a variável topo está valendo 2. Tudo bem? Porque lembra que o topo aqui ele é o índice do próprio array. É o índice do próprio vetor. Então, se eu tenho 3 valores, o último valor está na posição 2, 0, 1 e 2. Então, se eu tenho 3 valores, 10, 20 e 30, a variável topo está valendo 2. Bacana. O usuário fala assim, agora eu quero remover um elemento desta pilha. Eu tenho o 10, o 20 e o 30. Quem vai ser removido, pessoal? Isso, Alice, bacana. Vai ser removido o 30. Por que vai ser removido o 30? Porque ele é o elemento do topo. Ele é o último que entrou no vetor. Então, eu vou aqui escolher a opção número 2, remover um elemento da pilha. Eu não vou perguntar para o usuário qual elemento ele quer remover, porque lembrem, na pilha eu não defino quem será removido. É sempre o elemento do topo que é o último que entrou.
alguns de vocês podem perguntar, aí se eu quisesse que o usuário digitasse o valor para ser removido, teria como? Teria, mas não é pilha. É uma outra estrutura que nós de dados que nós vamos aprender depois, que é a lista. Tá bom, pessoal? É a lista que permite que o usuário escolha qual é o valor que ele quer remover. Tá bom? A pilha, isso não é possível porque sempre vai ser removido o último elemento que entrou nessa estrutura, que é o elemento do topo. Então, o usuário escolheu o número 2. Né? Ele quer remover. Vamos realizar uma operação de pop. Eu tenho no vetor 10, 20 e 30. Bacana. Tá? E a nossa variável topo está valendo 2. Topo é igual a menos 1? Não, porque tem dados dentro do vetor. Né? Eu vou mostrar no vídeo pilha indexado de 2. Eu vou mostrar o número 30. Eu vou falar assim, usuário, veja o número que eu vou remover. Gente, como eu estou trabalhando com um vetor, né, eu não tenho como extrair fisicamente, remover fisicamente esse elemento da memória. Então, eu vou fazer uma remoção lógica, uma remoção virtual, tá certo? Eu decremento a variável topo. Ok? Topo valia 2, que era a posição que o número 30 ocupa dentro do vetor. O que eu fiz? Eu decrementei a variável topo. A variável topo agora é 1. O topo valia 2, menos, agora vale 1. Né? Na posição 1, quem é que eu tenho? O número 20. Quem passou a ser elemento do topo? O número 20. O número 30 não está mais acessível. Então, eu não precisei atribuir o valor 0 para o 30, substituir o 30 por 0. Eu não precisei remover ele fisicamente do vetor, até não teria como. Tá certo? O que eu fiz? Eu decrementei a variável que aponta para o elemento do topo. O topo valia 2, agora está valendo 1, e eu estou dizendo que o elemento do topo agora é o número 20 dentro do vetor. Está claro para vocês? Dá um feedback aqui no chat, pessoal, por favor. Certinho? Todos entenderam? Difícil isso, pessoal? Ou não? Está tranquilo até aqui? Tudo sob controle? Podemos complicar só um pouquinho? Sim ou não? Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos escrever esse mesmo código, nós vamos reescrever este código de uma outra forma. Tá bom? Agora, não mais utilizando vetor. Tá bom? E para reescrever esse código, tá, eu vou fechar esse código aqui e vou abrir o Visual Studio C#. Eu até queria também que vocês abrissem o Visual Studio C# na máquina de vocês, porque daqui a pouco eu vou dar uma tarefa para vocês, tá? Todos vocês estão vendo aqui o Visual Studio C#. Beleza, Guilherme? Deixa aberto aí. Então, vamos lá, pessoal. Nós discutimos, conversamos sobre a estrutura de dados do tipo pilha. Falamos dos conceitos. Inserir um elemento na pilha, push. Remover um elemento da pilha, pop. O último elemento que entrou na pilha ele tem um nome. Como é que ele chama? Elemento do topo. A pilha implementa o conceito de LIFO. O último que entrou é o primeiro que sai. LIFO, last in, first out. Ou seja, sempre o último elemento que entrar na pilha vai ser o primeiro a sair. Ou seja, toda operação é realizada sobre o último elemento que nós chamamos de elemento do topo. Mostrei para vocês a implementação do conceito de pilha utilizando uma estrutura que nós já conhecemos, que é o array, né? Com uma única dimensão chamada de vetor. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos implementar, tá? Nós vamos implementar esta estrutura
no C#, pilha com classe. Agora não vamos mais trabalhar com o vetor. Vamos implementar uma segunda solução que faz a mesma coisa que a primeira solução, mas na primeira solução nós utilizamos o vetor. Agora nós vamos utilizar classe. Então, vamos lá devagarzinho. Se alguém tiver dúvida, vamos relembrar, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem tanto abrir aqui o canal de voz, fica à vontade para falar, ou registrar aqui no chat. Ó, professor, dá um break aí que eu me perdi aqui, a gente voltamos junto aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou declarar uma classe intitulada pilha. E vou declarar, né, os métodos e data members dessa classe. Tá? Então, eu vou criar uma classe chamada de pilha. Logo de cara, eu vou declarar um método construtor. Tá? O método construtor. Vocês lembram o que é o método construtor? Quem me ajuda aí? Leandro, você lembra o que é o método? Para que serve o método construtor? Quando é que ele é chamado o método construtor? Quando inicia a classe, quando instancia ela. Quando a gente inicia o objeto. Isso. Okay? Quando nós criarmos, vamos lembrar da nossa aula do ano passado, né? Ele é o método construtor, ele é o primeiro método que é executado, ou um método que é automaticamente chamado quando nós instanciamos um objeto. Ou seja, quando nós criamos um objeto a partir de uma classe. Tá? A classe aqui, no caso, é a classe pilha. Então, eu vou, por enquanto, deixar aqui em branco. Nós vamos trabalhar nesse código com 2 data members. Tá certo? 2 data members, e eu já vou explicar 2. Tá? Um deles é o próprio dado. Eu vou chamar de info. É a informação que eu quero armazenar dentro do objeto. Porque, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós tínhamos um vetor com 10 posições. E nesse vetor eu armazenei o 10, o 20 e o 30. Nós vamos substituir cada posição do vetor neste código por um objeto. Então, se eu tinha lá um vetor de 10 opções, mas eu só estava ocupando 3, o 10, o 20 e o 30, neste programa aqui eu vou ter que criar 3 objetos. Tá? Então, o primeiro data member chama info, ele é um inteiro. E o segundo data member aqui, pessoal, eu vou chamar ele de next. E o tipo dele é pilha. Pessoal, explica para mim essa declaração aqui de variável. Quem é next? Essa variável next, segundo essa linha, ela vai armazenar o quê? Vocês lembram? Vamos relembrar também, né? Aproveitar esse momento para relembrar. Talvez vocês já sabem, já se lembrem de tudo isso. Mas para quem não lembrar, eu acho que é uma boa oportunidade. O que o next armazena, pessoal? Ele é do tipo inteiro? Não. Ele é do tipo float? Também não. Que tipo que ele é? Classe pilha. Toda variável que é do tipo classe, essa variável tem a capacidade de armazenar o quê? Um endereço, anota aí para quem esqueceu. Toda variável do tipo classe, de uma classe, é uma variável que tem a capacidade de armazenar o endereço de memória de um objeto da respectiva classe. Lembraram? Então, next, tá? É uma variável que terá a capacidade, né, quando em valor atribuído, terá a capacidade de armazenar o endereço de memória de um objeto instanciado da classe pilha. Tá? Bom, eu tenho 2 data members. Bacana. Eu vou inicializar esses 2 data members toda vez que o método construtor for chamado. Info igual a 0. Info igual a 0. Tá. E o next é igual a nulo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que nós chamarmos... Tem só um problema aqui. Deixa eu dar um Ctrl X aqui.
Ctrl X dentro da classe. Toda vez que o método construtor for chamado, ele vai executar duas instruções de atribuição. A primeira, ele vai atribuir 0 para o valor da variável info. E vai atribuir nulo para o valor da variável next. Tudo bem? Joinha, pessoal? Até aqui tudo. Tá todo mundo comigo? Sim ou não? Estou indo bem devagar aqui para todo mundo. Então, recapitulando, o que eu fiz até agora? Eu declarei uma classe pilha. Nesta classe pilha, eu declarei dois data members. Info e next. Info inteiro. Armazenará o valor que eu quero colocar dentro do objeto, dentro da estrutura. E a variável next, que eu já vou explicar daqui a pouco qual é o papel e função dela nesse código, tá certo? Ela terá a capacidade de armazenar o endereço de memória de um objeto instanciado da classe pilha. Essa classe está incompleta, mas eu vou prosseguir aqui, tá? Eu vou prosseguir aqui para... Eu até vou tirar só daqui, pessoal. Só trazer para cá para ficar mais fácil. Pronto. Opa. Só um segundo. O mouse aqui está falhando. Nossa classe bonitinha está aqui. Tá certo? Eu vou dar um breakzinho nela. Já volto nela daqui a pouco. Congela essa classe. Né? Não quero mexer nela por enquanto, mas ela está incompleta. Ela ainda não cumpre totalmente a sua tarefa, tá certo? Eu já vou voltar nela aqui. Declarei a classe, declarei dois data members, não declarei, por hora, nenhum método construtor, bacana, mas eu vou precisar declarar. Vamos pensar no main aqui. Vamos lá. Cheguei no main, eu vou precisar de algumas variáveis. Eu vou precisar de uma variável que indique quem é o topo dessa pilha. Pronto. Declarei aqui. Valor inicial, nulo. Por que nulo? Porque não tem ninguém, a pilha não existe ainda. Tá? O usuário vai ter que digitar um valor via teclado. Tudo bem? Então, vou armazenar na variável n. E como eu vou precisar instanciar objetos, eu vou precisar de uma variável que tem essa capacidade de receber o endereço do objeto instanciado. Tá? Bacana. Então, eu tenho a variável topo, que é do tipo pilha, valor inicial nulo. A variável pp, que também é do tipo pilha. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar via teclado, tá? Eu vou pedir para o usuário digitar via teclado um número n. Tá? Eu vou pedir para ele digitar. Vocês estão aqui comigo? Está todo mundo junto? Está muito rápido? Tá? Daqui a pouco eu já explico um pouquinho melhor para que é cada variável aqui. Então, eu vou pedir para um usuário digitar. Vamos supor que o usuário digitou o número 10. Se ele digitou o número 10, esse número 10 eu preciso inserir esse número 10 dentro de um objeto. Só que não tem nenhum objeto, não criei nenhum objeto. Vamos criar um objeto? pp é igual a newpilha. Quem é que pode explicar para mim o que está acontecendo nessa linha aqui? pp é igual a newpilha. O que está acontecendo? Quem me ajuda aqui? pp é igual a newpilha. O que aconteceu nessa linha? Vamos registrar? Anota aí, pessoal. Em virtude da cláusula new, tá? Em virtude da cláusula new, nós estamos fazendo uma alocação dinâmica de memória. Ok? Perfeito. Então, nós vamos alocar dinamicamente memória para criar um objeto, para instanciar. Então, nessa linha, eu estou alocando dinamicamente memória RAM para criar um objeto, estou instanciando o objeto, estou chamando o método construtor, que foi declarado aqui em cima, atribui 0 para info e nulo para next. E, o que mais? Estou atribuindo para pp o endereço de memória deste objeto que acabou de ser criado. Perfeito, pessoal? Todo mundo comigo? Certinho?
Então, neste momento, nós acabamos de criar o objeto. Um único objeto? Sim, um único objeto. Ele tem alguma coisa? Ele tem 0 e nulo. Então, agora, eu preciso pegar o valor digitado pelo usuário, tá? Eu preciso pegar o valor digitado pelo usuário e preciso inserir dentro desse objeto. Para isso, eu vou chamar um método, tá? Então, eu vou escrever assim, pp.push, push vai ser o nome do meu método, que eu não criei ainda, não declarei, e vou passar como argumento o n, e vou passar como argumento a variável topo. Por que eu estou passando dois argumentos? O n é porque é o valor que foi digitado pelo usuário, que, consequentemente, eu quero que seja armazenado dentro do nosso objeto. Tá? E vou passar a variável topo, porque a variável topo ela sempre tem que apontar para o último objeto da pilha. Só que essa variável topo ela vai sofrer alterações dentro do método push. Portanto, essa variável topo eu vou passar por referência. Tudo bem? Agora chegou a hora da gente escrever esse método push dentro da nossa classe pilha. Então vamos lá. Public void método push. Quem que ele vai receber como argumento? Por valor o n e por referência ele vai receber a variável topo. Tá? Dis.info igual a n dis.next. Eu vou mostrar para vocês passo a passo a execução do código, tá? Para que vocês possam compreender. Tá? Então, tem aqui o nosso método push. Então, com essas três instruções, nós vamos ter a capacidade, nós vamos poder pegar o valor digitado pelo usuário e nós vamos poder inserir na memória RAM. Tá? Vamos testar esse programa para ver como é que funciona? Eu só vou fazer o seguinte, pessoal. Essas duas linhas de entrada de dados, para a gente poder ter mais velocidade, ao invés do usuário digitar, eu vou falar que N10. Tá? Para ficar só mais fácil. E para nos ajudar a compreender como esse código é processado, eu vou simular a memória RAM com vocês. Tá? Então, eu montei aqui para vocês uma planilha para a gente poder eu explicar como é que funciona esse código passo a passo. Tá? Então, essa aqui é a nossa memória RAM. Todos estão vendo? Então, essa planilhazinha aqui do lado, pessoal, que depois eu encaminho para vocês, é a nossa memória RAM. Está todo mundo enxergando? Legal? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou executar este programa como se fosse o C# passo a passo, debugando o código. E, se vocês não entenderem, me avisa para eu dar uma paradinha e poder explicar para vocês. Então, vamos lá. Variável topo. Ela é do tipo pilha. Qual o valor inicial dela? Nulo. Então, vem aqui na memória RAM e grava nulo. Beleza? N declarado é o valor que, em tese, seria digitado pelo usuário. Nós vamos atribuir ele aqui embaixo. E pilha pp é uma outra variável nossa aqui. Tá? N igual a 10. 10 é o número que eu quero armazenar numa pilha de objetos. Então, N é igual a 10. Bom, então vem aqui, ó. pp igual new pilha. Vamos relembrar as nossas aulas do primeiro ano. Alocação dinâmica de memória. Instanciamento de um objeto da classe pilha. Criei um objeto. Em qual posição? No endereço hipotético 1000. Chamei o método construtor. O que o método construtor faz? Atribui 0 para o datamember info e atribui nulo para o datamember next. E esse endereço 1000 desse objeto que foi criado, ele é atribuído para pp. Então, pp agora vale